Olá, e hoje vamos falar sobre pacientes pós-Covid, os cuidados para pacientes com problemas cardiovasculares que passaram por Covid. E hoje quem vai falar conosco é o Dr. Fábio Argenta. Olá, eu sou o Carlos, farmacêutico especialista em farmacologia e interações medicamentosas, proprietário deste canal Informe-se com Farmacêutico e da Farmácia Preço Popular aqui em Lucas do Rio Verde. Todos que nos acompanham já sabem que o nosso dever e a nossa missão é levar um atendimento gratuito e de qualidade, acessível a todos através da internet. Que com os nossos vídeos, você que está em casa possa saber de coisas que de repente você tem dúvidas e não tem a quem acessar. E hoje, com esse tema da pandemia, nós vamos falar de um assunto muito importante. Pessoas que têm problemas cardiovasculares, pós-Covid, quais são os cuidados? Nada mais, nada menos com o futuro presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado do Mato Grosso, Dr. Fábio Argenta. Pouca gente não conhece, né? Todo mundo conhece esse rapaz, o cara mais famoso da cardiologia do Estado do Mato Grosso, mas o nosso público é de farmacêuticos, então eu gostaria, Dr. Fábio, que o doutor se apresentasse para o nosso público. Olá, muito obrigado, Carlos, pelo convite. Então, como você bem me apresentou, eu sou Fábio Argenta, sou médico cardiologista, estou há 20 anos no Mato Grosso, comecei minha vida aqui no Mato Grosso em Lucas do Rio Verde, cidade que eu amo muito, sou inclusive cidadão luverdense, tenho também consultório em Cuiabá. Fico muito honrado aí, né, desse convite e a gente está sempre à disposição quando é para levar uma notícia ética aí ao público, que é a nossa missão também de informar corretamente. Doutor, primeiramente, tendo em vista os pacientes, né, vamos falar aqui mais especificamente da parte de cardiologia, no qual o doutor é especialista, né, o papa do assunto, os pacientes que não tiveram, né, pacientes do seu atendimento, os pacientes que não tiveram, existe alguma forma de prevenção? Existe prevenção farmacológica? O que o doutor tem a dizer sobre esses comentários que a gente vê muito na internet? A população, do modo geral, né, a gente aqui já está todo esterilizado, sem máscara nesse momento, vacinado, né, Carlos? Mas a população, de um modo geral, tem que entender que precisa ter ainda os cuidados de uso de máscara e álcool, seja gel, spray, como for, né? Isto é a maior prevenção. E claro, agora, graças a Deus, nós temos aí as vacinas contra o Covid, né? A melhor vacina é aquela que vem no nosso braço. Sim. Essa é a importância, fica aí o recado para o pessoal fazer a segunda dose. Os que estão aí por fazer a dose reforço, que seria a terceira dose, tem que fazer também. Então, como prevenção, seja na cardiologia ou na medicina em geral, ainda é cuidados gerais de uso de máscara, higiene, lavar as mãos, passar o álcool, gel ou spray e ainda, obviamente, a vacinação, que graças a Deus está declinando o Covid, mas temos que estar ainda muito atentos. Então, independente do paciente, independente da idade, independente do quadro, outro tipo de tratamento preventivo não existe. Medicamentos, essas coisas, não é correto fazer. Não se tem nada descrito, né, na literatura que algo nesse contexto venha a ser indicado como preventivo, né, Carlos? Agora, obviamente, que o indivíduo que estiver com sua saúde em dia, suas doenças controladas, numa eventual contágio aí do Covid, em tese, ele poderá sofrer menos consequências, visto que quem está com doenças descontroladas e acometido pelo Covid corre mais risco de descompensar ainda mais essas doenças de base e, consequentemente, ter complicações maiores com relação ao quadro do Covid. Então, obviamente, estar cuidando da alimentação, cuidando na atividade física, tomando a medicação para suas doenças crônicas, se for o caso, em dia, seja diabetes, hipertensão, doenças do coração, enfim, né? Se o indivíduo estiver fazendo o correto dever de casa aí, com certeza estará mais imune ou melhor preparado
para qualquer doença infecto-contagiosa, seja o Covid ou qualquer outra, né? Mas preventivamente é isso, cuidar da sua saúde, esse é o mais importante. E claro, né, Carlos, que na medida em que a gente tem equipe multiprofissional, como é o caso aí do farmacêutico, enfermeira, médico, trabalhando junto nesse contexto, o paciente agradece e vai ser melhor informado nesse sentido. Então quer dizer que é o que eu venho falando sempre nos meus vídeos. Independente de Covid, eu tenho um canal há alguns anos e eu sempre falo que o melhor remédio sempre é se cuidar. Fazer exercício físico, uma boa alimentação, né? Uma dieta, vamos dizer, não 100% saudável, porque talvez a gente não esteja a ponto de atleta, mas quem estiver praticando as suas coisas regulares, independente de estar doente ou não, ele vai se tornar mais forte, mais Exato. prevenido do que os demais, né? Vai se sair mais facilmente do que os demais. Exatamente. Né? Doutor Fábio, em relação aos seus pacientes, né, haja visto que normalmente são pacientes com problemas cardiovasculares. Quais são os sintomas que mais afetam, que mais prejudicam eles? E o tempo de tratamento, ele é diferente dos demais? O que o doutor pode me falar em relação a esses pacientes especificamente? O paciente cardiológico, o Covid costuma descompensar, bagunçar a doença de base. Então, o indivíduo que já vem todo certinho com as suas medicações, seja ele portador de hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronariana, o Covid tende a instabilizar essas doenças, mesmo no indivíduo vendo um tratamento adequado. E quem dera o indivíduo que não esteja controlado, né, Carlos? Mas assim, então a preocupação nossa exatamente vamos lá, um exemplo, o indivíduo que tem doença coronariana, que tem placas de gordura nas artérias do coração, esse indivíduo, quando acometido por um Covid, ele tem maior chance do vírus instabilizar essa placa pelo processo inflamatório que ele provoca e vir a romper essa placa e ocasionar um infarto. De outra forma, na parte elétrica do coração, esse vírus ele pode predispor a arritmias, né? E ainda aquele indivíduo que vem com uma pré-hipertensão, uma hipertensão leve, pode descompensar a tal modo que essa pressão se torne muito alta, ou seja um gatilho para uma hipertensão leve, uma pré-hipertensão, daqui a pouco se tornar uma hipertensão mais severa. Então, assim, quer dizer, entra no âmbito diverso aí, seja de arritmias, doença que leva a infarto, descompensação do coração, o vírus pode invadir o próprio músculo cardíaco, provocando miocardite, que é uma afecção grave do coração, descompensando o quadro de insuficiência cardíaca quando o indivíduo já tem um coração crescido, e, como falei também, descompensando ou sendo um gatilho para uma hipertensão mais severa. Então, veja que, de fato, o Covid ele é muito individual em cada pessoa, as complicações, mas no cardiopata em especial, quando não vem controlado, a gente fica bem mais preocupado e às vezes tem surpresas que não são boas. Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Cardiologia se posicionou, né, tem um posicionamento que após 70 dias do Covid, os indivíduos que têm cardiopatia, eles têm que tomar cuidados maiores, consultar com o seu cardiologista, no mínimo fazer um eletrocardiograma para ver se está tudo bem. E com relação à atividade física, vai ter que ser muito gradual no que tange também ao cardiovascular. E repetindo, são 70 dias do pós-Covid que tem que ter cuidado cardiovascular de forma mais especial. Então quer dizer que esse paciente em específico, aqueles 14 dias que o pessoal fala que é o tempo do vírus, isso aí não, nesse caso não se aplica, são os 14 dias para o vírus, porém o cuidado tem que ser mantido pelo menos 70 dias. Tem a fase aguda do vírus, mas ele continua, o processo inflamatório sistêmico que ele ocasiona vai aí por vezes dias, semanas ou até meses, né? Correto. Após a cura total, vamos contar ali nessa parte inicial, na parte aguda, após ali, de repente ali até 70 dias, né, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia se posicionou sobre isso. Após esse tempo, vamos considerar que esse indivíduo tenha sido curado e tenha se estabilizado.
existe mais algum tempo que é recomendado que o paciente faça monitoramentos, diminua o prazo do monitoramento? Como que funciona para esse paciente? Esses 70 dias pós-Covid é onde tem que ter um cuidado mais especial no que tange ao cardiovascular, mas não quer dizer que isso é muito individualizado também. Pode que meses depois o indivíduo possa ainda assim apresentar qualquer descompensação. Então, na verdade, 70 dias são cuidados mais especiais, mas não que o indivíduo não deva seguir uma rotina de cuidados no seu dia a dia, mesmo após esses 70 dias. E, obviamente, seguindo as orientações médicas, seguindo os check-ups, conforme recomendado pelo seu médico. 70 dias é o básico, então. Exato. Após os 70 dias, manutenção igual qualquer outro paciente, Exato. né? Doutor, agora já temos um tempo, né, de pandemia, graças a Deus ela está declinando, mas haja visto que os seus pacientes, em teoria, pelo menos eu acredito que a grande maioria, até me corrija se eu estiver errado, apresentam mais de 40 anos, né, normalmente. Esses pacientes, depois de curados, depois de feitos check-ups, o doutor tem recebido retornos de pacientes apresentando algum tipo de problema que pode ter sido causado por esse vírus, já que a gente já tem mais de ano de pandemia aí? Como eu falei, pode sim, aparecem tardiamente aquele indivíduo que veio, que descompensou a hipertensão e que não veio no consultório por um motivo ou outro, até pela restrição mesmo da pandemia. Então, quer dizer, passou por um Covid, às vezes não foi tão, né, foi um quadro até leve, mas descompensou aquela hipertensão e não veio naquele momento no cardiologista. E aí ele pode sim, ele aparece às vezes mais tardiamente com a hipertensão bem descontrolada, até porque a hipertensão é silenciosa, né? E aí que está o perigo. Então sim, a gente acaba recebendo complicações mais tardias também. Eu dei esse exemplo aí da hipertensão, que é no meu dia a dia aqui, sim, né? Normalmente, então, isso tem acontecido, mas falando a grosso modo de pacientes que acabaram, por um motivo ou outro, deixando de vir fazer o acompanhamento correto que estaria, vamos dizer, recomendado em cartilha. No auge aí da pandemia, em 2020, a gente teve muito problema com relação, né, o indivíduo ficava em casa mesmo, até tinha recomendação para isso, né, mas com isso deixou de fazer seus acompanhamentos, seja cardiológico ou de qualquer outra especialidade médica, de forma assídua, correta, como deveria, né? Claro que por vezes o meio virtual nos ajudou, alguma orientação ou outra, mas nada substitui o exame físico, a anamnese bem feita do consultório. Então sim, a pandemia, vamos dizer, ela bagunçou o paciente como um todo. Em relação a esses pacientes, paciente curado, paciente resolvido, se teve algum retorno, tudo resolvido. Esse paciente, ele pode voltar à sua vida normal? De repente a gente sabe que muitos aí, eu, por exemplo, gosto de jogar um futebol, gosto de praticar um exercício físico. Esse paciente, tem problema cardiovascular, independente de ter tido um problema no retorno ou não, esse paciente ele pode voltar à vida normal, está liberado para jogar seu futebol, né, não recomendamos bebida alcoólica, mas de repente beber sua cervejinha no fim de semana, comer aquele churrascão, aquela costela que nós sabemos que o mato-grossense gosta muito, ele pode viver normalmente ou tem que ter muito cuidado? Uma vez que o paciente esteja recuperado do Covid, que suas doenças de base cardiovasculares estejam controladas, ele vai retornar a uma vida de rotina normal, porém com os cuidados que cada patologia cardiovascular exige. Então, mas em tese ele retoma uma atividade normal. Então o recado é simples, apenas com o fato do paciente ter se preocupado com ele, se ele se cuidava ou se ele não se cuidava, passou a se cuidar, independente do fato dele ter tido Covid, e ele pode voltar a ter a vida normal. Apenas precisa ter um acompanhamento correto com o médico, com o seu cardiologista, né? Se for um caso cardiológico, se for outro que seja o seu especialista, ele pode retomar a sua vida normalmente. Exato. Porém, os cuidados de prevenção no dia a dia, dieta, atividade física, não abusar com bebida alcoólica, não fumar, esse é um contínuo, né, cara? Sim, isso é inclusive, né, vocês farmacêuticos e toda a comunidade aí da saúde sempre está orientando. Né? Eu gostaria até de abrir um parênteses aqui, não tem muito a ver com o que a gente está, com a nossa entrevista aqui, nem tínhamos abordado isso. Mas os meus vídeos, quase todos eles, eu tenho mais de 50 vídeos publicados no meu canal, e todos eles, independente do assunto, eu sempre abordo que exercício físico,
boa hidratação e uma dieta é fundamental para qualquer manutenção de saúde. Doutor, concorda comigo? Especialista? Eu acrescentaria água potável, vacina e a espiritualidade, independente de religião, entraria aí no que você falou aí dentro dessa prevenção. Que legal, doutor. Gostaria muito de agradecer. Eu sei que o seu tempo é muito valioso, mas toda a comunidade, todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso canal, farmacêuticos que assistem ao nosso canal, ficaram muito felizes em ter uma pessoa ímpar como o doutor, falando conosco, trazendo toda a sua experiência numa entrevista conosco aí, trazendo seus pacientes para falar conosco gentilmente. Eu agradeço o convite e quando é para levar uma informação, como volto a dizer, ética para a população, de forma correta, a gente precisa dar nosso tempo, nossa parte para isso. Tenho certeza que outros colegas cardiologistas o fariam tão ou melhor aqui de Lucas de Rio Verde, do Mato Grosso, esse papel. Então, conte sempre conosco, conte sempre com a cardiologia, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado. E vocês que nos acompanham, eu peço que se inscrevam no nosso canal. Depois desse vídeo, depois de falar com uma pessoa desse tamanho, se você não se inscrever nesse canal, se você não deixar o seu joinha e não deixar um comentário, é até um pecado. Um grande abraço e até mais.